Olá, meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo ao audiobook Alcance a Felicidade Plena em Deus, uma vida de oração para uma alma feliz. Este livro é composto de 10 capítulos e tem uma linguagem muito simples e autoexplicativa. Eu espero que você faça bom uso e aproveite o seu áudio. Capítulo 1. Introdução. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 35. Meu objetivo com este livro é te mostrar um pouco da realidade da criação e, com isso, te fazer entender o motivo pelo qual você é chamado de adorador. Quando entendemos que toda forma aponta uma função, vemos claramente que fomos gerados à imagem e semelhança de Deus com a função de exaltá-lo com a nossa existência. Uma vez que somos seres humanos dotados de necessidades fisiológicas e funcionais, precisamos comer, trabalhar, relacionar, falar e às vezes nos perdemos em meio a tanta demanda e quase que por um deslize deixamos o nosso propósito principal, a função pela qual fomos formados para exercer, adorar a Deus. Espero que você, antes mesmo de finalizar esse livro, já tenha implementado em sua rotina diária a prática de adoração a Deus. Você verá que adoração não é apenas o conceito que você é acostumado a pensar sobre. Todo domingo, a família reunida na igreja cantando algum louvor. Essa é apenas uma forma de adoração. Eu quero que você descubra como adorar a Deus com a sua rotina, através dos seus afazeres cotidianos. Você é um ser único e inteiro, que tem corpo, alma e espírito. E por isso, do mesmo corpo que come, trabalha e faz inúmeras atividades, há sim maneiras de adorar a Deus e fazer isso enquanto vive. Eu, apesar de ter nascido na igreja, como muitos costumam dizer, aplico a adoração a Deus na minha rotina intencionalmente há poucos anos. E o Evangelho é isso, mudança de vida dia após dia. Este livro não é um livro de autoajuda, mas um lembrete da realidade da criação e, mais importante, do Criador. Uma vez que somos criaturas, devemos a alguém a satisfação, ou melhor, a gratidão de adorar a Ele incondicionalmente. Hoje, tenho meus afazeres naturais, trabalho, estudo, sirvo na igreja, sou filha, irmã, amiga e principalmente serva de Jesus. Procuro a cada ação glorificar e engrandecer o nome do Senhor, pois esse é o meu propósito. Quero muito que você também tenha sua mente transformada com essa verdade. Que Jesus, nosso Deus verdadeiro, possa agir no seu coração de forma que você perceba qual o seu verdadeiro propósito nessa terra. Capítulo 2. A onisciência de Deus. E, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. O caráter de Deus, chamado no texto original da Bíblia de Elohim, o único e verdadeiro, é enfatizado pelo seu grande e misterioso poder de criação. Embora seja usado o plural, façamos o homem, a referência numérica é a uma pessoa e, portanto, o verbo é usado no singular. Entendemos então que o plural de majestade traz para nós a ideia de honra e poder. Continuando os estudos no início da criação, é observado que antes da palavra, do verbo, a terra era sem forma e vazia, e não havia ser vivente, apenas um espaço. A partir do poder da palavra dele, foram criadas todas as coisas que existem e que outrora existiram. E um detalhe muito bom de ser lembrado é que toda a criação seguiu uma ordem, racional, funcional e lógica. O ápice da criação foi você, a junção de corpo, alma e, após mais um feito extraordinário, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, o Espírito. E para quê? Guarde essa pergunta que será respondida nos próximos capítulos. O mais curioso é que, com o passar do tempo, da ordem da criação, tudo feito e toda criatura foi visto e achado como bom pelo Criador. E o homem, ou melhor, você, ele viu que era muito bom. Deus quis ser chamado por Moisés, ou melhor, afirmou que Moisés deveria apresentá-lo a Israel como eu sou. O mesmo referido muito depois, já na revelação da sua segunda vinda. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso.
Se ainda nos restasse dúvida sobre sua identidade, ele se mostrou com o que foi dito por Paulo em Colossenses 1, 16 e 17. Nele foram criadas todas as coisas, os céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Todos esses relatos e fatos são geralmente muito difíceis de serem compreendidos. Por quê? Como, do nada, passa a existir tudo? E se tudo existe, qual o propósito afinal? A mente humana é muitas vezes limitada de capacidade para entender tais feitos, mas dele é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. O Senhor me possuía no início de suas obras, antes de suas obras mais antigas. Felizes serão os que me guardarem os meus caminhos, porque o que me acha vida e alcança o favor do Senhor. Palavras a respeito da sabedoria, escritas em Provérbios capítulo 8. Toda essa narrativa sobre o nosso Senhor foi colocada com o objetivo de demonstrar a grandeza dele, para que você possa entender o porquê o adora. Os anjos são seres celestiais e reconhecem essa função. E nós humanos também, com a nossa pequenez, devemos seguir esse exemplo. Devemos louvá-lo pela sua essência, por toda a sua criação e por nós estarmos inseridos nela. E não só nós, mas todo ser que respira, louve ao Senhor. Salmo 150, versículo 6. Capítulo 3. Como fazer devocional? Uma vida de comunhão com Deus. 3 vezes por dia, ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus, como costumava fazer. Daniel, capítulo 6, versículo 10. A vida pode ser definida como a maneira de viver ou conjunto de hábitos e costumes de alguém. Para nós que sabemos que fomos criados por Deus, temos a convicção de que a vida é um período curto de existência do qual fomos agraciados. O interessante é que nós só temos uma vida, uma oportunidade e um único momento para todas as realizações que idealizarmos em nossa mente. A partir do momento que entendemos que estamos transitando por este intervalo de tempo e que ele é curto, fica mais fácil decidir aproveitá-lo da melhor maneira possível. Salomão, um dos homens mais sábios que já existiu, recomendou em Eclesiastes 9, versículo 9 e 10. Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da tua vida vão, os quais Deus te deu debaixo do sol, todos os dias da tua vaidade, porque essa é a tua porção nessa vida, e no teu trabalho que tu fizeste debaixo do sol. Ou seja, essa é a nossa recompensa. Um dos maiores prazeres do homem é comer, e assim satisfazer suas necessidades mais primárias. Essa é uma verdade que se destaca principalmente na ausência do alimento. Na história, já houve diversos relatos e até muitos filmes de Hollywood que descreveram como homens, outrora doutores e bem instruídos, se tornaram como animais ferozes e irracionais a ponto de praticar o canibalismo quando ficaram expostos à fome extrema, como por exemplo após acidentes aéreos. O corpo humano precisa de se alimentar para manter-se funcionando bem e executando as funções básicas para as quais foi criado para executar. Sem o alimento, fisiologicamente, é impossível ter força, pois as células não têm nutrição suficiente para gerar energia, se multiplicar e formar músculos, ossos, pele, cabelo, muito menos para realizar as atividades básicas e naturais, como se manter em pé, caminhar, segurar objetos, entre outras coisas. Provavelmente, você se recorda, como falei no capítulo anterior, que somos formados de corpo, alma e espírito. Até agora, estou demonstrando apenas como o corpo natural precisa de alimento para sobreviver. Até o final deste capítulo, você irá entender, através do contexto que quero te demonstrar, que há uma analogia explicativa sobre nossas funções e o porquê da nutrição espiritual ser importante para nos fortalecer e nos manter de pé, uma força vital para a nossa sobrevivência. Outra necessidade básica e primordial para a vida é conversar, se expressar através da fala, seja ela mesmo até por meio de sinais. Somos seres dotados da necessidade de socializar. É intrínseco a todos os homens. É assim que os nossos sentimentos são demonstrados e é a maneira que conseguimos para compartilhar emoções, dores, alegrias, fracassos
e basicamente toda relação forte e bem-sucedida, independentemente do seu nível, é estabelecida através da comunicação. Eixos dos relacionamentos atuais, que vem principalmente das mulheres, é: meu marido não me escuta. Infelizmente, essa é uma falha na comunicação muito comum, onde há 2 falantes e nenhum ouvinte. Uma comunicação efetiva é caracterizada quando há um falante, que expressa a mensagem, e o ouvinte, que a recebe. Através da constante comunicação, dia após dia, é estabelecida então a comunhão. A comunhão é o elo que mantém ligados, através das informações necessárias, constante nas mensagens, o falante e o ouvinte. A primeira coisa que o cristão aprende é que precisa orar. Mas o que de fato é a oração? Essa é outra pergunta que será completamente respondida nos próximos capítulos. Mas já adiantando, oração é um pedido expressado através da fala diretamente a Deus. É a partir daqui que entra o devocional, o momento do seu dia que é exclusivamente dedicado a Deus. Pode ser demonstrado por rituais feitos diariamente, nos quais seus pensamentos de coração estão voltados à oração e ao seu Senhor. Você, através do devocional, dedica seu tempo, ações e palavras a alguém que você admira e que tem a plena convicção de que, hierarquicamente, está acima de você, pois este alguém te criou e te deu tudo o que você possui. Este é o entendimento que tem sobre o devocional, a junção de se alimentar da palavra, de se expressar através da fala, para que sua alma e espírito possam ser mantidos vivos. Eu quero que este livro seja usado por você, que durante o áudio você vá descobrindo maneiras de colocar em prática tudo que for aprendendo aqui. Então vamos lá. O primeiro passo, após saber sobre a grandiosidade do Deus que você serve, é dedicar um pouco de tempo do seu dia a Ele, através do devocional. Não vou estipular tempo e nem formas de você fazer isso, mas quero te dar alguns exemplos que uso e que poderão te nortear e influenciar a fazer o mesmo. O devocional precisa ter um momento de oração. O tempo é definido e pode ser flexível de acordo com a sua rotina. O importante é que durante o devocional você seja intencional e esteja por inteiro com mente e coração dedicados e voltados a Deus. E uma notícia maravilhosa, ao contrário de muitos maridos que deixam suas esposas queixosas e falando com as paredes, Deus escuta toda e qualquer oração que você fizer, mesmo que condicionalmente. Outro item importante que gosto de manter no devocional, até mesmo antes das orações, é o louvor. Através do louvor, com cânticos e músicas que exaltam a Deus, eu já experimentei a sua real presença durante os devocionais, além de que cantar alegra o coração. Gosto de colocar uma playlist de adoração em uma plataforma de transmissão e assim acompanho o cantor. Não pode faltar no seu devocional a leitura e meditação na palavra de Deus. Tenho a ousadia de dizer que essa é a parte mais importante dele, pois é através da leitura bíblica ou meditação em algo da Bíblia que você entende e conhece por você mesmo ao Deus que você está se dedicando. Quando não estou com minha Bíblia por perto, uso algum livrinho com mensagens curtas que me fazem lembrar os feitos de Deus, ou leio um testemunho edificante, algo que me faz pensar e refletir na minha vida perante o meu Senhor. Assim como Davi disse em Salmo 143, versículo 5, eu me recordo dos tempos antigos, medito em todas as suas obras, considero o que as tuas mãos têm feito. O momento de fazer o devocional, como já dito antes, é escolhido de acordo com a sua realidade e desde que o tempo, mesmo que curto, seja inteiramente voltado a Deus. Você pode fazer um devocional de 10 minutos no início do dia, antes de começar suas atividades, ou fazer vários rituais curtos com leitura, louvor, oração em vários momentos curtos durante o dia todo. Com a prática do devocional, você passará a conversar com Deus diariamente, ser ouvida por Ele, ouvir a sua voz através das leituras e cânticos e assim ter seu espírito e alma alimentados e fortes para sobreviver e viver tudo de acordo com a vontade do Pai. Capítulo 4. Músicas e louvores. Escute o que te leva para mais perto de Deus. Cantem de alegria ao Senhor, vocês que são justos. Aos que são retos, fica bem louvá-lo. Louvem o Senhor com harpa, ofereçam-lhe música com lira de 10 cordas. Cantem-lhe uma nova canção,
Toquem com habilidade ao aclamá-lo. Salmos 33, versículo 1 ao 3. Atualmente, com o avanço da tecnologia, o que não nos falta é a opção do que ouvir. Não há mais necessidade de ter um aparelho toca-CD. Em apenas poucos cliques, ou até mesmo através de softwares de comando de voz, é possível acessar aos mais diversos canais de transmissão e ouvir a qualquer música que você desejar. Essa flexibilidade e grande poder de escolha fica refém do seu bom senso como cristão sobre que tipo de música é tocada em seus ouvidos. Pode parecer exagero ou até fanatismo religioso, afinal, é somente música. Mas a neurociência já demonstrou através de diversos estudos que a música tem grande influência no nosso cognitivo e pode interferir até mesmo no nosso humor. Quando pensamos no lado espiritual, o mal que a música pode causar em você depende da legalidade que você dá para o inferno. É claro que você não precisa ouvir um louvor pentecostal quando estiver na academia praticando exercício físico, ou enquanto aproveita um jantar romântico com seu esposo. Mas quero frisar aqui que, independentemente do gênero musical que escolher, a nossa observação enquanto cristãos prudentes que buscam ter a bênção e a comunhão com Deus em nossa vida é que não podemos dar legalidade e permissão para o reino das trevas. Em outras palavras, sabemos que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Nem todas as letras que falam o nome de Deus devem ser cantadas por cristãos. Por isso, digo que é importante a comunhão com Ele. Não será com este livro que você vai descobrir qual música deve ou não escutar, mas a sua intimidade com o Criador fará com que você tenha discernimento e sabedoria para as suas escolhas, até as mais simples como sua playlist musical. Eu me recordo de 2 momentos historicamente distintos relatados na Bíblia, onde a música foi sabiamente utilizada. O primeiro deles, após atravessar o Mar Vermelho e serem livres dos egípcios, Miriam compôs uma canção que pudesse refletir o sentimento do povo de Deus naquele tempo. No contexto descrito em Êxodo capítulo 15, os israelitas atravessaram o mar sobre terra seca. Porém, quando os carros de guerra dos egípcios, com seus cavalos e cavaleiros, entraram no mar, o Senhor Deus fez que as águas retornassem à sua posição natural e os cobrissem. Então, Miriam, a profetisa, irmã de Arão, tomou um tamborim e todas as mulheres a seguiram, tocando tamborins e dançando. E Miriam lhes respondia, entoando: Cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e lançou no mar o cavalo com o seu cavaleiro. O segundo relato conta a história do rei Saul, que por diversas vezes era atormentado por um espírito maligno. Sempre que era apossado por esse espírito mau, o rei mandava chamar Davi, o jovem temente ao Senhor e excelente musicista, para que tocasse sua harpa e através desse louvor Deus repreendia o demônio e acabava com sua importunação. Se o objetivo é glorificar a Deus, busque canções que o exaltem, que deixem o eu à parte e engrandeçam ao Criador. Se no momento você precisa relaxar, observe se a música não diz coisas contra os valores que você acredita, sejam eles familiares, espirituais ou até morais e éticos. É claro que não somos alienados e ouvimos o que se passa ao nosso redor, mas a escolha do que entra em sua casa, em seu carro, ou do que seus filhos escutam ou assistem vem de você, que tem autoridade sobre essas coisas. Através do louvor, como foi descrito nesse capítulo, Deus é capaz de expulsar demônios e fazer milagres. O livro de Salmos é cheio de relatos dos salmistas sobre como, através da adoração, Deus fez com que milagres acontecessem. Portanto, escutar louvores que exaltem ao nome do Senhor é sempre uma boa escolha. Capítulo 5. Vencendo batalhas. As recompensas de Deus para você. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué, capítulo 24, versículo 15. O Antigo Testamento da Bíblia traz diversas histórias nas quais o povo de Deus vencia as guerras quando colocava Deus como prioridade. Essa prioridade foi muito bem retratada através dos exemplos de obediência à voz do Senhor.
também nos momentos em que os homens e mulheres oravam antes de tomar alguma decisão, a fim de ouvir se aquilo era ou não a vontade de Deus. O interessante é que nesses fatos históricos, as guerras eram travadas homem contra homem, que literalmente lutavam por suas vidas. A diferença dos cristãos dessa época para nós é que hoje a nossa luta não é contra a carne ou seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal, regiões celestiais. Como então podemos lutar contra forças espirituais as quais não conseguimos enxergar? Antes de querer lutar, é importante saber identificar essas forças e como elas atuam para nos destruir. Infelizmente, como já dito, não são coisas visíveis e depende mais da nossa oração, pois através da oração, Deus pode intervir em nosso favor, desfazendo assim as guerras e travas espirituais e nos livrando dos nossos inimigos. Porém, existem alguns inimigos que já são conhecidos e comuns, que têm como objetivo te afastar da presença de Deus e fazer com que a comunhão seja perdida. Mas esses inimigos normalmente não vêm fantasiados de mal ou assustador, como seria esperado. Muitas vezes, eles se apoderam e se camuflam em coisas ou situações cotidianas que parecem banais, e pouco a pouco se infiltram nos lares e famílias com um objetivo: a destruição. Eu poderia citar diversos exemplos de inimigos para você os identificar e começar a lutar suas batalhas contra eles. Mas uma vez que somos seres individuais, tudo que tira a prioridade de Deus, o que ousa roubar os frutos do Espírito dele, já pode ser considerado seu inimigo, e é contra isso que você deve guerrear. Gálatas 5:22 especifica quais são os frutos do Espírito e o cristão que ora e vigia deve ser reconhecido por eles. Você deve estar se perguntando por que tem que lutar e vencer essas batalhas espirituais. É por isso que vou relembrar juntamente com você alguns fatos emocionantes que a Bíblia nos mostra, para destacar aqui que toda batalha vencida em nome de Deus, a favor do reino de Cristo, traz uma recompensa para a sua vida. É emocionante ler sobre a história de Ruth, uma jovem viúva, que além de perder seu marido, também sofria do luto pela perda de seu sogro e seu cunhado. E apesar disso tudo, ainda teve que enfrentar um tempo de fome e muita escassez. Ela tinha todo o direito de ir embora e tentar uma vida melhor em outro lugar. Afinal, o que aprendia a Noemi, sua sogra, era somente seu marido, agora falecido. É aqui que começa sua batalha. A história não relata, mas quem sabe, internamente, ela não se pegou ansiosa e relutante com o fato de ter uma vida promissora em sua terra. Mas a escolha da jovem foi ficar e honrar a família e o Deus que escolhera. Essa foi sua guerra. E Ruth venceu. Venceu, pois Deus viu o seu coração sincero e a honra e fidelidade daquela jovem. A partir daí, surge Boaz, como a Bíblia mesmo relata, o resgatador. O fim dessa história trouxe à existência o nosso Salvador Jesus. Outra história impactante é a de Daniel e seus amigos, jovens escolhidos para trabalhar com o rei pelas suas competências em ciência e por serem inteligentes. Esses atributos e o fato de servir ao homem mais poderoso da terra naquele lugar não os impediu de dar preferência a Deus em detrimento a se contaminar com os manjares oferecidos aos deuses pagãos. A recompensa dessa decisão foi que Deus os capacitou tanto em inteligência e sabedoria que naquele tempo não se achou pessoas com tanto discernimento e conhecimento para assistir ao rei como aqueles jovens. O caráter de Deus, refletido em sua bondade, não muda, apesar da nossa inclinação para o mal. Fato este comprovado quando Jesus foi crucificado como um malfeitor, e ao seu lado havia quem realmente merecia toda aquela condenação. Apesar de não saber detalhes dos crimes cometidos, o homem foi apelidado como o ladrão da cruz. E mesmo sentenciado e condenado à morte, sua alma teve sede de justiça. Quando ele se viu lado a lado com o Salvador, escolheu não blasfemar como seu companheiro. E creio eu que suplicou por perdão de seus pecados, pois foi isso que Deus ofereceu. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Devido à fase da vida em que estou, posso concordar com muitos jovens que dizem que, durante a juventude, é muito difícil priorizar Deus e fazer suas vontades. Porém,
Isso não foi motivo para que José usasse como desculpa para satisfazer seus desejos carnais. Quando sua superior e esposa de Potifar o tentou, acredito que foi uma batalha muito difícil largar suas vestes e correr do pecado. Afinal, José era um jovem saudável, viril e com todos seus hormônios à flor da pele. A recompensa de vencer essa luta em especial foi que Deus esteve com ele até na prisão. E não bastante isso, no momento certo, o fez governador do lugar que o aprisionara. Apesar de todos esses relatos, cada um mais emocionante que o outro, é importante frisar que não somos nós quem escolhemos as recompensas. Mas Deus, em sua infinita bondade, sabe o que tem em cada coração, conhece para onde ele se inclina. Destaco isso, pois quando a tribo de Levi venceu as batalhas, em Josué capítulo 21, no lugar de terras ou propriedades, eles receberam o direito de adorar ao Senhor e servir a Ele. Capítulo 5. Oração. Aprenda a expor seus problemas com vulnerabilidade e humildade. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto. E teu Pai, que vem em secreto, te recompensará publicamente. Mateus capítulo 6, versículo 6. Oração é expor suas necessidades a Deus, é agradecer pelo que você já recebeu e engrandecê-lo pelo que Ele é. É expor seus problemas diretamente a Deus, este ser que pode fazer tudo, até o impossível. Quando oramos, é importante deixar de lado o nosso querer e ter humildade para estar sob a vontade do Pai. Essa humildade, na verdade, é precedida pela virtude da fortaleza, pois você ser capaz de abrir mão de seus desejos para que a vontade de Deus seja feita em sua vida, requer isso. Outra virtude necessária para uma boa oração é a vulnerabilidade. Através dela, você é capaz de reconhecer que precisa de ajuda e assim fica mais fácil expor seus problemas e ser ajudado por Ele. A palavra de Deus deixa claro que a oração é um momento de intimidade entre você e Deus, porque no íntimo é onde conseguimos nos despir das mentiras, das vergonhas e das acusações. Deus, em sua infinita bondade, nos deu poder para que através da nossa oração as doenças pudessem ser saradas e os demônios serem expulsos. No livro de Tiago, diz que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Há também outro versículo que podemos aproveitar como respaldo, principalmente quando estiver alguém doente. Nos orienta a chamar os presbíteros e impor as mãos sobre o enfermo para que seja curado. O rei Davi, apesar de toda a sua autoridade conquistada durante seu reinado, sempre que precisava tomar uma decisão, orava a Deus antes e esperava ouvir a voz do Senhor. Isso fez com que ele tivesse inúmeras vitórias. Gideão, antes de pelejar contra um grande povo, fez prova com o Senhor através da oração, e Deus o respondeu. Ana, ansiosa por um filho e sofrida por toda a afronta e acusações feitas diariamente por sua rival Penina, orou somente com os lábios. A amargura era tanta em seu coração, não se ouviu nenhuma voz em seu clamor. Mesmo assim, Deus a ouviu, percebeu a sinceridade do seu coração e concedeu a ela um filho. Então, quando já estava quase desfalecendo devido à desobediência e por ter infringido o pacto que fizera com Deus, suplicou por força pela última vez, e Deus, que é rico em misericórdia, o atendeu. Existem ainda inúmeros exemplos de orações respondidas retratadas na Bíblia, mas o que quero te demonstrar é que vale a pena orar. Não tome decisões precipitadas, chame a Deus para seus negócios, para seus projetos, para sua família, pois Ele pode te responder. Quando intercedemos por alguém, Deus pode intervir por essa causa. Além de que Deus é um Pai amoroso e um amigo presente, não deixe de falar com Ele. Capítulo 6. O poder de Jesus sobre os demônios e as doenças. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Tiago, capítulo 5, versículo 16. O maior propósito do nosso Deus para nós é que anunciemos em perfeito juízo a sua palavra, para que por meio dela haja salvação das almas e o reino de Deus cresça. Jesus, quando esteve na terra, demonstrou diversas vezes o seu poder sobre os demônios e as doenças.
a fim de que o povo fosse liberto e assim pudesse seguir a ele sem impedimentos. O mundo das trevas busca fazer o oposto, destruir a sua paz com enfermidades e perturbações para que você desvie o foco da presença de Deus. Mas uma vez que aceitamos a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, cremos em sua mensagem, seguimos sob a mesma autoridade que os discípulos receberam em João, capítulo 20, versículo 22. Somos cheios do Espírito Santo, da virtude de Deus. E devemos usar essa virtude para repreender todo o mal que porventura nos aprisionar. A Bíblia relata a história de um homem gesareno, que foi tão escravizado pelo mal que sua casa passou a ser o cemitério. Ele perambulava dias e noites, gritando e se cortando nos sepulcros. Nada o podia prender, pois ele estava possuído por uma legião de demônios. Mas quando Jesus passou por perto dele, logo os espíritos maus se incomodaram e começaram a suplicar para que Deus não os visse, pois uma vez que recebemos a libertação de Deus, temos vida e o mal não tem mais poder para nos prender. Após sua libertação, o homem voltou para sua cidade para anunciar o reino de Deus e falar as boas novas de Jesus para o seu povo. Um dia, estando Jesus andando a pregar juntamente com seus discípulos e uma multidão que os acompanhava, Jesus demonstrou seu maravilhoso poder sobre a morte e sobre as enfermidades na vida de duas pessoas que ousaram ter fé nele. A fé, como dito em Hebreus 11, é a certeza das coisas que se esperam e não se veem. Através da nossa fé, Deus entra em ação. A fé nesse relato histórico foi tão sadia que, apesar de muita gente exclamar que não havia mais recursos, Jairo, o homem que saiu de sua casa em busca de cura para sua filha doente, não hesitou e nem teve dúvidas quando, em meio a prantos e palavras de luto, Jesus exclamou para ele: "Não temas, crê somente." Jesus já sabia o milagre que estava prestes a fazer, indo ao encontro da filha de Jairo. E no caminho, em meio à multidão, e a partir de outro ato de fé e humildade, ele operou mais um milagre. "Quem me tocou?" perguntou Jesus, sendo empurrado por muita gente. Toda vez que leio esse trecho da história, fico maravilhada em como somos seres únicos perante Deus, e como Deus sabe quando o tocamos com o coração sincero. Quando entramos na presença do Senhor com muita fé e sinceridade, Ele sabe. Pode ter uma multidão orando em voz alta, chorando, gritando, mas se você chegar com sua vida alinhada aos propósitos dele e apenas tocar em suas vestes, com certeza o Senhor vai liberar a bênção sobre sua vida. E quem sabe Ele não vai falar para você: "Vá em paz, a sua fé te salvou." A sabedoria de Jesus é tão grande que, sabendo da nossa fraqueza enquanto homens, deixou claro o seu propósito de salvação, quando disse em João 6,63, que a carne para nada aproveita. Deus sabe a nossa intenção ao servi-lo. Disse isso para separar naquela multidão realmente quem queria, além dos milagres, ser discípulo de Jesus. Menciono esse fato aqui para que você também possa refletir. Deus é misericordioso e pode operar milagres e responder às orações de quem pedir. Mas o propósito de Deus é a salvação da nossa alma. E esse propósito é muito mais profundo do que curas e bênçãos materiais. Quando lemos a história do homem paralítico que foi levado até Jesus pelos seus amigos, fica claro então que o nosso Deus tem poder tanto para curar doenças e expulsar demônios, quanto para perdoar pecados. E para Ele não há diferença entre tais feitos. Para nós, portanto, cumpre-se a palavra que diz: "Feliz o homem cujos pecados são perdoados." A comunhão com Deus faz com que adquirimos discernimento entre o bem e o mal. Esse discernimento é o que muitas vezes faz com que sejamos livres de cadeias e tentações malignas disfarçadas de boas ações. O apóstolo Paulo certa vez expulsou o espírito de adivinhação de uma jovem. E se olharmos bem no contexto histórico, ela falava somente a verdade sobre ele e seus companheiros. Esses homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Paulo era um homem cheio do Espírito Santo e ficou incomodado com aquela importunação. Mas isso só aconteceu pois ele andava em comunhão com o Senhor, e Deus deu para ele o discernimento de reconhecer
que se tratava de um espírito que acorrentava aquela jovem. Outro exemplo do poder de Jesus sobre os demônios foi descrito em Mateus capítulo 4, quando Jesus, apenas com o poder da palavra, não deu ouvidos à voz do acusador e continuou firme em seu propósito de jejuar 40 dias e 40 noites. Capítulo 8. Não há nada impossível para Deus. O milagre é imediato. Então Jesus disse ao centurião: Vá, como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora o seu servo foi curado. Mateus capítulo 8, versículo 15. Pode parecer muito difícil imaginar como você vai sair dessa situação em que está. Realmente, só por um milagre de Deus. Quando Deus falou com Zacarias no templo que ele teria um filho e que esse seria o que vinha antes do Senhor para preparar o seu caminho, Zacarias olhou para sua condição fraca e da sua esposa Isabel, já avançada em idade, e duvidou. Como prova de que era Deus mesmo quem estava falando com ele, o Senhor imediatamente o deu um sinal para que houvesse fé. A partir daquele exato momento, Zacarias foi incapaz de falar até o menino nascer. Deus tem suas maneiras de trabalhar, não é como pensamos ou imaginamos. Antes, Ele é capaz de fazer muito mais do que pedimos ou esperamos. Pode muitas vezes parecer que o milagre está demorando, ou que mesmo não vai acontecer. Isso porque nossos pensamentos são limitados e não vemos o todo como Deus vê. Quando Lázaro ficou doente, Jesus, mesmo sendo seu amigo e sentindo a sua dor, não fez o milagre naquela hora. O propósito de Deus era muito maior do que apenas curar a enfermidade daquele homem. Através do testemunho da ressurreição de Lázaro, realizada no momento que Deus quis, muita gente creu em Jesus e em suas obras poderosas. Apesar de Deus ter o tempo dele para realizar os feitos, o milagre é imediato. Parece até contraditória essa frase, mas não é. O nosso tempo não é o tempo de Deus. Quando Ele ordena, acontece. Muitas vezes, apenas com o poder da sua palavra. Outra vez, Jesus quis atrair a atenção do povo que estava no vilarejo e usou barro para devolver as vistas a um cego. Mas imediatamente após se lavar, sob o mandado do Senhor, o homem voltou a ver. Capítulo 9. Servindo a Deus após o milagre. Como exercer a gratidão. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremos nele. Salmos 118, 24. Ser grato é ser feliz e contente com alguém, independente do que esse é capaz de te proporcionar. Assim como o rei Davi tinha um coração amável e demonstrava a Deus constante gratidão através das canções e poesias que escreveu. O Salmo, capítulo 34, versículo 8, resume o que Davi queria retratar. Provai e vede que o Senhor é bom. Deus se agrada de um coração grato, assim como desagrada da murmuração. Quem murmura não é capaz de agradecer por todas as dádivas recebidas de Deus. A gratidão pode ser vista por Deus como um ato de fé, assim como aquele único leproso estava juntamente com os outros no caminho de Jerusalém, onde Jesus passava. Após receber a cura, apenas este voltou para agradecer e glorificar a Deus. A sogra de Pedro, após ser tocada por Jesus e ser liberta da febre ardente, imediatamente levantou e começou a servir a eles em sua casa. Lídia foi uma mulher de muita boa fama retratada na Bíblia. Além de ser rica e bem-sucedida naquela época, ela tinha em seu coração grande generosidade. Apesar de ser religiosa, estava no pátio de oração juntamente com outras mulheres. Lídia ainda não havia escutado alguém pregar sobre o verdadeiro evangelho. Após Paulo obedecer à voz de Deus e ir até sua cidade pregar, Lídia recebeu a palavra de Deus com amor. E não bastante isso, exerceu a gratidão, acolhendo aqueles pregadores em sua casa e os servindo quando estavam necessitados em Filipos. A história dessa mulher nos diz muito que a gratidão não está necessariamente relacionada a alguma bênção material. Uma vez que ela percebeu que o que recebera é impagável, Lídia demonstrou com ações toda a sua gratidão a Deus. Gratidão, assim como a oração, deve ser praticada até que se torne um ato comum.
Deus se agrada quando o exaltamos e o agradecemos, mesmo ainda sem ver o milagre. Que a partir desse livro você comece a agradecer a Deus até mesmo pelas pequenas coisas. Te desafio a, juntamente comigo, agradecer a Deus hoje pela vida, pelo ar que você respira, por sua família, por tudo que você possui. E principalmente, agradeça a Deus pelo dom gratuito da salvação. Capítulo 10. Agradecimentos. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Se você chegou até aqui, saiba que estou muito feliz e grata. Há uns anos que utilizo minhas redes sociais para divulgar vídeos a respeito da Bíblia e como a palavra de Deus tem me transformado. Este livro é fruto de muita oração e a materialização de um sonho. Através dele, eu creio que o Senhor vai falar e tocar muitos corações. Espero que este livro não fique parado com você, mas após a sua leitura ou escuta, que você possa recomendá-lo a um amigo. Que Deus te abençoe e esteja sempre contigo e com sua família. Meus sinceros cumprimentos, Mainara Souza.